Primeira, quem que foi esse homem, né? Que quem leu vai lembrar dele, quem não leu vai sair daqui sabendo que tem que ler a partir de agora, né? É, uma coisa é que o melodrama, no sentido de que Nelson Rodriguano, e não no sentido pejorativo que eu falei da novela mexicana, que é do exagero, no sentido técnico, né? É a espinha dorsal ali da dramaturgia brasileira que vai ser montada com Nelson Rodrigues. E a gente vai ter também uma demonstração. Não sei se eu vou ler Nelson Rodrigues. Hoje eu tenho um livro aqui maravilhoso que eu gosto, mas se sobrar tempo no final eu pego algum trecho de Nelson Rodrigues pra gente ler, porque é muito importante a gente entender a musicalidade que Nelson Rodrigues traz, né? Então, quem leu Nelson Rodrigues, joga aí nos comentários o que foi que leu, qual é a peça favorita de Nelson Rodrigues, isso é muito importante, que eu queria saber de vocês, o quão Nelson Rodrigues ele é conhecido para vocês, né? Isso é importante para a formação do ator, mas o que eu quero trazer aqui para vocês ainda é mais, que é como que isso influencia e como isso te ajuda a interpretar cenas de novelas e cenas de TV, né? Eu sei que muita gente não leu, muita gente não tem essa conexão, né? Não faz essa conexão, sabe da importância do Nelson Rodrigues, mas não faz essa conexão do Nelson Rodrigues com as telenovelas brasileiras. Vamos lá. Então vamos lá, gente. A gente tem 4 datas aqui muito importantes, né? 1912, que nasce Nelson Rodrigues em Recife. A gente tem 1916, que a família se muda para o Rio de Janeiro. Nelson Rodrigues tem 4 anos, vão morar na Zona Norte em condições muito difíceis. A gente tem 1925, o pai dele, jornalista, funda um diário chamado Amanhã, e todo mundo, era um negócio familiar, então todo mundo da família vai. É, Todos os jornalistas de formação começam a trabalhar junto com o pai. E Nelson Rodrigues, aos 13 anos, já começa a trabalhar como repórter policial. E depois o pai funda também o Crítica. 1929, aqui acontece a primeira marca, uma mulher chamada Silvia. Ela entra na redação do Crítica com um revólver e ela quer matar o Mário, o pai, por uma matéria de jornal que ele publicou sobre o divórcio dela. Mário não estava, o filho dela, Roberto, irmão do Nelson Rodrigues, estava lá, ele era ilustrador do jornal, 23 anos. Ele levantou da escrivaninha para atender e levou tiros e morreu 3 dias depois. Quais as informações importantes aqui? A gente tem Nelson Rodrigues trabalhando nesse jornal policial. Você começa a entender que ele, desde os 13 anos, ele começa a ter acesso aos acontecimentos, às circunstâncias dadas dos acontecimentos no Rio de Janeiro. Isso é importantíssimo para ele montar uma linguagem, uma forma de falar, uma poética, uma circunstância brasileira nas suas redações. Isso é fundamental. Né? Já comece a entender aqui. Era um cara que diariamente estava vendo os diálogos que rolavam, as histórias que rolavam e as circunstâncias que envolviam os personagens, e inclusive podia ver a partir dali padrões, arquétipos nacionais que até aquele momento a gente não tinha. Arquétipos nacionais e suas formas de falar, né? Isso é muito importante para ele definir. E segundo, que a gente tem ali essa fatalidade do irmão dele, que ele tinha 17 anos, estava na redação quando isso aconteceu, e tudo que Nelson Rodrigues escreve na vida dele, todas as peças, todas as crônicas, todos os romances, está marcado por essa cena. Né? Uma mulher entrando armada, a família destruída por escândalo, homem morrendo no chão na redação. Você vai ler em peças e perceber que esse trauma ele começa a virar a fonte simbólica de muitas coisas que ele escreve. Né?
Em 1961 ele faz... 61? Em 1961 ele escreve O Beijo no Asfalto, né? Um homem comum, casado, atravessando a avenida, encontra outro homem agonizando, atropelado. O agonizante pede um beijo antes de morrer. O homem dá o beijo. Um repórter sensacionalista fotografa. A foto vai para a capa de jornal no dia seguinte e a partir dali a vida do homem é destruída. O sogro odeia, a esposa duvida, a delegacia investiga a imprensa como instrumento de aniquilação da reputação. Então acaba tendo ali, por alguns especialistas, uma transmutação simbólica, né, do que Nelson Rodrigues viveu. É como se ele estivesse reescrevendo aquele trauma ali do irmão que acontece no jornal e tal. Alguns dizem isso. Mas em 1943, 25 de dezembro, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro estreia Vestido de Noiva. Direção Zimbisky, polonês, refugiado da guerra, tinha chegado ao Brasil. Havia pouco. Essa peça é o marco zero do teatro moderno. Antes dela, tudo que se fazia no Brasil era comédia de costume. Martins Pena, José Alencar, peças leves. E a gente vai começar a entender que essas peças, comédia de costume e tal, elas vêm com o sublinhado, com uma coisa engraçada, com personagens com características definidas e levadas para um pouco, para estar evidente demais tudo que se fazia. E aí aparece Vestido de Noiva, né? No Vestido de Noiva a gente tem 3 planos simultâneos: a Laíde, uma mulher atropelada numa cirurgia de emergência, a memória, a vida dela com a irmã Lúcia, reconstruída em flashbacks, e a gente tem a alucinação, uma cidade fantasmagórica assim, chamada Aurélia, povoada por Madame Clécy, uma prostituta misteriosa, de quem a Laíde se aproxima na agonia. Os 3 planos coexistem na mesma cena. O público de 1943 saiu do municipal sem saber direito o que tinha visto, mas saiu entendendo que havia algo importante ali, né? Nesse sentido, a gente tem que começar a entender que Nelson Rodrigues ele desenvolve também uma forma poética de falar das situações brasileiras, uma forma sofisticada de falar isso, né? Agora, por que isso importa para a gente fazer as atuações, falar de atuação nas novelas brasileiras hoje, né? Porque toda novela brasileira contemporânea ela opera em planos simultâneos, né? Ela não segue essa linha lógica do tempo como a gente está acostumado, né? A gente tem 3 episódios às vezes e tá no dia seguinte de algo que aconteceu, e às vezes a gente no mesmo dia muda para noite, né? Então a gente começa a ter aí uma coisa de sofisticação, de brincar com o tempo das coisas. E aí é muito importante para o ator saber seguir isso, né? Esses dias eu estava preparando um ator que estava participando de uma novela, e aí ele tinha uma cena em que ele levava um pé na bunda. Tinha a cena que ele levava o pé na bunda, que era a cena Gabriela Lohan, 3 Graças. E aí o diretor queria que ele tivesse muito bem no dia seguinte, né? E ele disse, mas não faz sentido, acabei de levar um pé na bunda.
O diretor, mas isso é 3 capítulos depois, essa cena. Então, se a gente fica preso ao tempo só do capítulo, a gente vai encontrar uma atuação que é inverossímil para circunstâncias dadas. Se a gente está preso em circunstâncias dadas, a gente tem que saber o tempo que o personagem está levando na história para entender como que ele vai abordar uma situação que acontece depois. Vocês entendem isso? Isso é atuação, gente. Atuação, todo mundo quer o segredo da atuação. Né? Todo mundo quer o esqueminha da atuação. Né? Todo mundo quer entender como que faz, para onde é que eu olho, o que é que eu penso para ser verdadeiro, o que é que eu acesso dentro de mim para mostrar para que eu vi. E eles esquecem de olhar o texto e entender que é traçando uma linha lógica e um pensamento lógico nas circunstâncias dadas do texto que você vai construir este acontecimento dentro de você. Você vai entender que na cena anterior, ontem, eu levei um pé na bunda. Hoje, como que eu tô me sentindo? Eu amava demais aquela mulher, eu tô me sentindo mal. Se ela era indiferente para mim, eu tô me sentindo bem. Então, uma dos meus alertas era cuidado. Porque se você leva um pé na bunda na novela e você no outro dia tá benzão, tá legalzão, tá tudo de boa pra você, como querem que você faça, o público pode entender isso como ele não amava ela de verdade. E pro seu personagem isso vai ser negativo. Então vejam a importância de entender esses multiversos que vão sendo criados no texto e que só começou a ser pensado no Brasil de fato e elaborado dentro do cotidiano brasileiro com Nelson Rodrigues. A gente tem flashbacks na novela o tempo inteiro. Né? Essa novela Três Graças também era cheia de flashbacks. Momentos que eu pensava. A novela também teve gente que voltou à vida do nada. Né? Fantasmas. A Arminda achava que o marido tinha, né? Não posso falar algumas palavras aqui, porque senão o vídeo pode cair. Mas... E aí o marido reaparece. Avenida Brasil, a gente tem memórias o tempo inteiro. Então, entenda que Nelson Rodrigues, no Vestido de Noiva, ele inaugura 3 planos diferentes de pensamento que o ator tem que saber em que momento, em que lugar desta dimensão de espaço-tempo da história ele tá, para ele não se desconectar de uma atuação lógica e mandar mensagens para a plateia que não sejam verossímeis. Da mesma forma, ele tem que saber interpretar isso na novela. Quando um ator chega para se preparar comigo, eu falo para ele assim, cara, tá, me dá um contexto aí. E aí você tem que entender que esse contexto, ele tem ferramentas para você olhar esse contexto. Existem ferramentas que você tem que ter na análise de uma cena, na análise de um texto, para fechar esse contexto. Porque às vezes quando o ator não sabe o que ele está fazendo, não sabe o que ele está olhando, ele faz assim, me dá o contexto do teu personagem. Ah, ele faz universidade, ele come geleia de amora, ele ontem saiu com os amigos. Sim, mas sem as ferramentas para identificar o contexto, o lugar do texto, o que eu estou procurando no texto. Estou procurando por esse momento, por esse momento, por esse momento. Eu estou tentando traçar este desenho com esse texto. Se eu não sei o que eu estou procurando, eu vou criando contextos desvinculados do texto e vazio que não acrescenta em nada a tua interpretação. Não te traz uma informação executável em cena. Então você tem que saber o que você está procurando. Né? Esse é o perigo de você tentar interpretar o texto sem saber o que você está procurando.
ou tentar desenhar e escrever um passado do teu personagem sem saber o que é que você está buscando nesse passado desse personagem. Tá buscando o quê? Tá buscando... O que é que você quer ver escrito ali? Por exemplo, só para dar um gostinho para vocês. Tem algumas coisas que não é o teu personagem que fala, que é mais importante do que o que o seu personagem fala. Tem coisas que você tem que buscar no texto que não é o teu personagem que fala, que às vezes é mais importante para tua construção de personagem do que o teu personagem fala. Entende? E saber isso muda tudo. Né? E isso tudo, como eu falando, voltando aqui para a aula, vem a partir de Nelson Rodrigues, que escreve Vestido de Noiva, e ele vai escrever depois as peças canônicas, né? Pelo menos as 15 peças ali do mais destacadas e clássicas de Nelson Rodrigues. Vamos lá. Ele vai ter 1946, Álbum de Família. Proibido pela censura por quase 20 anos. Só foi encenado em 1967. Quem já leu Álbum de Família entende o peso do negócio. Quem leu o Álbum de Família entende que Nelson Rodrigues ele força o ator a expressar coisas através do texto, que antes eram hiperpsicologizadas ou que eram feitas de forma como uma caricatura e por isso não revelava a profundeza emocional da catarse criada por aquilo. Nossa, João, que complicado. Foi complicado. O que é que eu quero dizer? Uma coisa é pegar uma tragédia e falar, ai de mim, que sofro tanto. E a gente entende que é uma tragédia. Uma outra coisa é através do texto o personagem expressar desejos e aí o ator tem que encontrar esse estado que Nelson Rodrigues escreve desse desejo. E quando eu encontro o texto de Nelson Rodrigues com um estado sensorial que o ator tem que encontrar, eu causo uma catarse de repulsa ou de conexão com o público que depois vai para as novelas brasileiras, como é o caso que eu já falei aqui de várias vezes de Avenida Brasil, de Vale Tudo. Só que é aqui que está o segredo. E aí quando eu remeto a Lee Strasberg, a gente procura não a memória emotiva, a gente não procura a emoção, a gente tem a emoção talvez como um resultado. Muito mais importante aqui é a memória sensorial. Só que a memória sensorial ela requer exercícios para ser executada. Porque quando você... Vamos lá. A tua memória ela pode ser treinada. Certo? Quanto mais você decora textos, mais você fica habilidoso,
mais você fica sistemático, mais você vai desenvolvendo métodos e técnicas e truques para decorar esses textos. A mesma coisa você vai fazer com a memória sensorial. Quanto mais você treina com os exercícios certos, com o foco correto, você vai criando musculatura sensorial para isso. A junção da musculatura sensorial com o texto, com as circunstâncias dadas do texto, é o que transcende a técnica. E ela resulta no estado emocional. E esse estado emocional, às vezes, ele é aparente no ator, mas ele tem que ser muito mais aparente na plateia. Esses dias eu assisti uma peça, por exemplo, em que a atriz se emocionava muito ao contar uma história. E foi incrível, porque quando ela contava a história sem se emocionar, eu estava começando a me emocionar. Estava me dando vontade de chorar ao ver ela contar aquela história. Ao ver ela me dar detalhes daquela história. Ao ver ela desenhar aquela história com imagens. Quando ela começou a se emocionar, parece que ela cumpriu o papel mental que eu estava procurando. E aí minha vontade de chorar foi embora. Porque parece que ela já estava fazendo isso por mim. Então nem é saudável muitas vezes. Porque você priva a plateia de se emocionar. Então, ao invés de ficar perdendo tempo tentando descobrir como que eu choro, você tem que ter tempo usando as ferramentas de decupação de circunstâncias dadas e de texto, junto com um treino sensorial profundo, para que esses dois encaixando em cena, você tenha a emoção da plateia ao seu lado. Você tem pessoas assistindo e soluçando. Aí, meu irmão, você não vai querer sair desse lugar mais nunca. E por mais que o produtor, né, quando vai fazer o teu teste lá, ele vai fazer o teste e falar: eu quero que você chore nesse momento. Entende isso como: eu quero ter vontade de chorar ao te assistir. Entendeu? Segredinho. Eu tenho que parar de fazer essas lives, cara. Porque eu sinto que nessas lives eu vou entregando vários macetes pra quem quer, né? Pra quem quer ser ator, pra quem tem paciência de assistir. Não são lives curtas, são lives longas, mas a cada eu vou soltando os macetezinhos. Só que é isso, através de se conectar. E aí sim, quando você tem um treino de sensações, você liga isso fácil, você conecta isso no seu corpo, você atrai a atenção de quem está assistindo e aquela pessoa fica com vontade de chorar, não você. Então quando um produtor vinha assim: eu quero ver você chorar em cena, chora aí pra eu ver. Você tem que fazer um ritual, fazer ele acreditar que você vai. E quando chega lá, se dá uma rasteira nele, quem chora é ele. Certo? Em 1953, A Falecida. Em 1957, Perdoa-me por Me Trair, isso famosíssimo, a galera adora. 1958, Os Sete Gatinhos. Cara, uma verdadeira odisseia brasileira, que eu adoro, acho maravilhoso. 1959, Boca de Ouro também, poxa. E 1961, Beijo no Asfalto, que eu gosto também. E Toda Nudez Será Castigada, em 1965. São conhecidas como tragédias cariocas. Olha que legal. A Falecida, Beijo no Asfalto, Boca de Ouro. Passagens nos subúrbios, com personagens populares. E aí é o que eu falo. É muito mais gostoso pra gente, por exemplo, pra mim, Avenida Brasil é uma espécie de tragédia carioca.
tragédia brasileira, sabe? Vale Tudo é uma espécie de tragédia brasileira, né? E ela é muito mais legal ver isso do que ver, eu não posso mais ficar com você, você não entende porque eu não sei, e ver esse melodrama que foge da estrutura original de tragédia brasileira e passa a ser melodrama no sentido pejorativo, de ser meloso, dramático demais. Entende? E outras cenas dele a gente chama de... São peças míticas, né? Álbum de Família, Senhoras Afogadas, Anjo Negro. Porque aí você vai ter uma questão de incesto familiar, a gente vai ter a simbologia da família como um inferno, né? E aí a gente que a gente também chega a construir algumas coisas míticas na novela, mas que eu acho que a gente poderia fazer mais. Eu acho que essas construções míticas a gente tem menos, bem menos, né? A gente tenta, olha que doido, né? A gente tenta fazer o mítico Deus salve o rei, e a gente esquece do mítico brasileiro, né? E tem as psicológicas, a mulher sem pecado, vestido de noiva, sendo vestido de noiva aí uma das mais importantes dessas peças, né? Muita coisa, né, gente? Deixa eu ver aqui quem mais que tá por aqui. Temos 6 pessoas assistindo. Maravilha. Vamos continuar então a nossa aula sobre novelas brasileiras e como aplicar isso à nossa atuação, né? Temos Em Toda Nudez Será Castigada, Herculano, viúvo, conservador, católico. Jura jamais tocar em outra mulher depois da morte da esposa. Os irmãos dele, para quebrar essa promessa, contratam uma prostituta chamada Geni. Herculano se apaixona perdidamente e casa. Destrói a família. A gente tem o patriarcado aí destruído, né? A gente vai ter em algumas novelas brasileiras o juiz, o coronel, né? O coronel é muito comum, um empresário rico, né? Que se perde pela mulher errada, por exemplo. Agora, quanto tempo que a gente não vê essa curva do Herculano do Nelson Rodrigues? Era muito mais comum nas novelas antigas você ver essa relação, né? Do homem que tem ideias fixas muito fortes dentro de si, essas grandes figuras patriarcais, os donos da moral, serem corrompidas pela própria vida. Não no sentido ativista da coisa, mas no sentido da vida mesmo. A vida sempre coloca a gente em xeque. Ela sempre faz a gente encarar aqueles momentos de eu nunca faria isso. Eu sou assim. Ela sempre chega no momento que ela vai colocar isso em xeque. Então, a gente não tem mais esse lugar do cara, da mulher que se apaixona pela mulher errada, que se destrói. Na verdade, agora em Três Graças, tem uma cena interessante do Murilo Benício com a Grazi Massafera, com a Arminda, quando ele fala:
numa espécie de piada. Você tá sempre do meu lado, não sei o que. Virou comédia de costume, né? Virou piada, virou meme. Ah, você tá sempre do meu lado. Você tava do meu lado quando isso aconteceu, quando isso me aconteceu, quando isso me aconteceu, quando isso me aconteceu. Aí ela, eu tô sempre do seu lado, né, meu amor? Aí ele, pois é, você me traz muito azar. Foi legal, esse texto ficou legal e eles montaram a cena legal. Mas a gente não vê no desenvolver do personagem esta coisa do cara que se apaixonou. Enfim, a gente só vai ver isso no final da novela. A gente só vai ver um pouco disso no final da novela. Enfim, então são esses tipos de curvas que a gente tem que estar atento. Talvez nem o próprio autor soubesse que estava indo para esse lugar, mas é importante que o próprio ator enxergue esses sinais ao desenrolar da novela. Principalmente se você recebe uma coisa para teste, gente. Aí é incrível, porque muitas vezes quando eu vou analisar uma cena, Ju, me prepara que eu quero fazer essa cena bem, não sei o que. Mas olha, é uma cena pequena, tá? Não tem muita coisa na cena. É uma cena pequena e tal. Cara, eu vou desenvolvendo essa cena com o ator, vou conversando com ele e vou mostrando para ele que na verdade existe toda uma estrutura. Cara, e uma vez que ele aprende a montar essa estrutura do personagem dele dentro daquela cena, nunca mais ele desaprende. Porque não é intuitivo, gente. É algo que você tem que aprender. Você tem que aprender a olhar os sinais que mostram a trajetória do personagem na cena. Às vezes é no texto. Você vai receber um teste, o texto é um monólogo. Você tem que saber encontrar a trajetória daquele personagem, naquele monólogo. E isso fica muito evidente quando você tem, por exemplo, tem eu tenho um curso chamado Análise e Aprofundamento de Texto. Isso fica muito evidente nesse curso Análise e Aprofundamento de Texto. Que o personagem ele tem uma trajetória ao decorrer do monólogo. E que você tem que olhar os sinais, você tem que saber, porque senão você fica perdido. Sabe o que você faz? Você olha um texto e fala, ele tá feliz, aqui ele tá chateado, aqui eu acho que ele tá muito irritado, aqui ele perdoa ela. Você fica só, você não entende que o personagem se modifica. Aí depois você vem falar pra mim assim, João, mas eu tô há 10 anos, não sei o que, não tenho oportunidade. Ou, João, já fiz muito teste. João, tem muita gente olhando meu perfil, mas ninguém me chama pra trabalhar. Cara, você tem que botar... Eu sei que hoje construíram uma coisa pra gente assim... Selecionaram algumas pessoas para fazer novela, influência, gente sem experiência em personagens importantes, pessoas que não atuam bem em personagens importantes, às vezes por 2, 3 anos seguidos, assim. E isso começou a botar na gente uma sensação de que bastava querer fazer e bastava querer ser o personagem e ter uma leitura rasa do personagem, que isso seria suficiente, mas não é, cara. E aí, pra você que não é influencer, pra você que tem alma de ator e não se vê fazendo dancinha no TikTok, pra você que não consegue se dedicar a uma vida fitness e ficar pesando 150 gramas de proteína por dia e 200 gramas de carboidrato e 30 gramas de gordura e 2.000 calorias e quanto eu gasto, para você que não consegue viver essa vida para ter um abdômen XYZ, para você que não consegue estar sempre com o cabelo bem cortado, bem alinhado, para você que não quer ficar usando lente para dizer que tem os olhos verdes, para você que não tem padrão europeu de beleza que as novelas sustentam muito, seja as turcas, as brasileiras ou as coreanas sustentam padrão europeu de beleza,
Pra você que não quer isso, cara, se não tá rolando os testes, se não tá pegando nenhuma participaçãozinha, é porque ou se a participação não é constante, porque tem algum problema, cara, na tua atuação, na tua abordagem. A única ferramenta que tu tem é tua abordagem da cena e do texto. Né? Se tu não tem condições de fazer nada do que eu citei anteriormente, a única fuga que tu tem é o texto, cara. Tu não tem mais nada, o texto e a cena. Então, se isso não tá alinhado, brother, não vem aqui me reclamar ou de oportunidade, ou de achar que você fez de tudo, porque provavelmente tu passou por escolas que não te falaram a verdade. Tem gente que me paga para ouvir elogio, e eu sei que eles estão me pagando para ouvir elogios. Porque tem gente que acha que vai me dar dinheiro e o dinheiro que eles vão me dar vai comprar o elogio. E não compra. É contra a minha natureza fazer isso. Mas eles fazem isso não é porque eles são maus, não é porque eles são narcisistas, é porque eles se acostumaram a pagar por escolas e cursos que o resultado é elogio, não é a técnica. Não é a cena bem feita, é o elogio. Eles ficam na cabeça, eu vou pagar esse cara aqui, vou mandar uma cena pra ele, ele vai me elogiar. Entendeu? Porque não é questão de elogio ou de crítica, é questão de técnica. Se tua técnica tá fora, tá fora. Se tu nem sabe o que é a técnica, meu irmão, como que você vai me mandar um vídeo? Tem gente que me manda vídeo no Instagram direto. João, gravei um vídeo teu. Dos 30. Eu tenho um e-book com 30 monólogos para TV e cinema. Gravei um dos teus textos. Olha aí, vê o que tu acha. A pessoa acha que porque gravou um monólogo meu vai ser elogiado. Não vai. Eu fico feliz demais, cara, quando alguém grava um texto meu. Eu fico muito feliz. Mas não ache que o fato de você gravar um vídeo meu vai fazer com que esteja bom. Tu não sabe o que é a técnica. Tu sabe o que é um texto. Você sabe decorar um texto. Você não sabe a técnica. Às vezes o cara até já fez o curso de análise e aprofundamento de texto. Eu faço, cara, tu sabe analisar um texto, mas você não sabe executar o texto. Você não sabe o treinamento diário que você precisa. Você não sabe teus principais vícios, você não sabe teus principais problemas. Entendeu? Então, nós temos diversos problemas e um dos maiores problemas é desconstruir a tragédia, o que já foi a tragédia carioca, e se transformar num melodrama do sentido pejorativo da palavra. Eu acho que hoje esse é um dos maiores problemas. E aí, escalar atores que são de TikTok, influência e tal, dá uma percepção de que é falta de oportunidade ou que se tu tá achando que o fato de o cantor sertanejo tá ali com papel e você não tá, primeiro de tudo, tu tá se comparando com a pessoa errada. Aquele cara vai fazer uma novela, ele pode fazer 2 anos de novela seguido. Ele não vai viver de atuação. Ele vive de ser cantor sertanejo. Se você quer viver de atuação, você não pode se comparar com ele. Entendeu? É como você se comparar com um cara que, sei lá, você quer ser, seu sonho é ser
não sei nem qual a comparação que eu faço, mas sei lá, seu sonho é ser um garçom e o cara ganha dinheiro fazendo bolo, ele faz garçom como ser bico e você fica se comparando, pô, eu queria ser garçom, não consigo emprego, aquele cara que... Você tá comparando as coisas erradas, entendeu? Você tem que... Foi um péssimo exemplo, mas você tem que se comparar com atores que têm perenidade no mercado. Por isso que quando eu comparo vocês, eu comparo com atores consolidados. Eu comparo com Camila Morgado, eu comparo com Lázaro Ramos, com Wagner Moura, eu comparo com Laura Cardoso, com Natália Timberg, com Fernando Montenegro, com Antônio Fagundes, com Tony Ramos, com Patrícia Pilar. Entendeu? Eu comparo porque as pessoas que têm aula comigo, elas querem viver de atuação. Então eu tenho que comparar com atores que vivem de atuação e que têm perenidade no mercado. Então cuidado para você não estar perdendo o jogo antecipadamente por estar se comparando com a pessoa errada. E se o teu nível de... E se tu estuda atuação há 5 anos, nem bota 10, 5 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aquela pessoa tá ali do sertanejo tá lá, é porque tua atuação não chegou no nível que supere aquilo ali. A pessoa tem 20 anos de sertanejo, tem um público enorme. Aí com 3 anos de atuação, tu quer que tua habilidade técnica supere os 20 anos que ela tem de público, de fama, de um monte de coisa. Não é assim. O nosso trabalho é muito maior. Para você superar com habilidade técnica, transcendendo a técnica, um famoso que entra na TV, requer muito trabalho. Mas essa foi a escolha que você fez. Ou então, irmão, vá cantar sertanejo, tente ser famoso cantando sertanejo, depois você pede para fazer uma novela. Não acho que esse vai ser o seu melhor caminho. Enfim, gente, eu acho que deu para ter uma noção, né, de como o Nelson Rodrigues ele vai influenciar a estrutura da novela brasileira e como isso se perde. Né? A gente vai ter vários exemplos aí em Avenida Brasil, Senhora do Destino, Pantanal. Você vê que as melhores novelas que são montadas e ficam para a história, eles têm arquétipos ou estruturas muito parecidas com essa estrutura montada pelo Nelson Rodrigues. E o mais importante disso é a gente entender que o Nelson Rodrigues, a partir da forma que ele escreve, ele força o ator a encontrar a transformar internamente, se transformar internamente para que ele possa falar o que ele fala com veracidade. E o personagem do Nelson Rodrigues, ele sempre fala muitas coisas, ele não esconde nada. Então requer uma mudança de estado sensorial muito rápida e frenética. Por isso que muita gente faz a novela hoje em dia correndo o texto ou exagerando e fazendo o que eu chamo de saltos emocionais. É uma má interpretação de um vínculo que se perdeu com o Nelson Rodrigues, porque através do treino, da técnica, você tem que saber encontrar estados sensoriais rapidamente que flutuam e mudam. A cada palavra do texto do Nelson Rodrigues, ele traz um estado sensorial e uma intenção diferente. E hoje na novela a gente tem 2 problemas. Pessoas que dão saltos emocionais, ri, chora, grita o tempo inteiro, ou pessoas que pegam um estado emocional só e falam um texto inteiro, fazem um texto inteiro chorando, falam um texto inteiro gritando. Isso não é a base melodramática de televisão, de telenovela.
Não é o que a Natália Timberlake e a Beatriz Segal faziam. O que elas faziam é essa habilidade de a cada frase, a cada fala, a cada ideia, trazer um novo pensamento e um novo estado sensorial. Certo? É isso. As peças lá do slide, eu acho importante que vocês leiam todas, tá? Todas as peças que eu citei aqui são clássicos. Eu acho importante que vocês leiam e leiam com esse pensamento. Então aqui fica uma atividade para vocês, principalmente para quem vai fazer parte da Masterclass gratuita online comigo agora. E ao vivo, né? Lembrando que é ao vivo. Não sei se eu falei isso. Mas fica uma atividade aí para vocês que é ler Nelson Rodrigues, essas peças que estavam no slide, pelo menos essas que eu citei aqui com os anos, com este olhar de como, através do texto, o Nelson Rodrigues força o ator a encontrar um estado sensorial verdadeiro, porque senão fica caricato, e diferente a cada ideia, a cada palavra. E ainda existe uma questão da poética da fala, que eu vou falar sobre isso na Masterclass, porque não dá tempo hoje. Vocês viram que hoje já foi um tempão aqui de live, de aula. Mas que é um prazer para mim falar, eu adoro falar dessas coisas. Beleza? Então, até mais, e toda sexta-feira fiquem ligados aí, principalmente no meu Instagram, porque eu vou avisando. Se houver algum cancelamento eu aviso, mas por enquanto toda sexta-feira às 8 eu estou querendo continuar esse processo da telenovela, da atuação específica para telenovela brasileira.